A partir dos anos 80, o ficar tornou-se a forma de relacionamento amoroso mais praticada pelos jovens brasileiros. Segundo o professor Dr. Sandro Caramachi, docente do Departamento de Psicologia da Unesp Bauru, o ficar não é um privilégio nem uma invenção das gerações atuais. Antigamente, diz ele, as pessoas também ficavam, embora atribuíssem nomes diferentes para essa prática, que era também menos generalizada do que atualmente, como conta o professor. O ficar caracteriza-se pela ausência de compromisso, de limites e regras claramente estabelecidos. O que pode ou não pode é definido no momento em que o relacionamento acontece, de acordo com a vontade dos próprios ficantes. A duração do ficar varia. O tempo de um único beijo, a noite toda, algumas semanas, ligar no dia seguinte ou procurar o outro, não é dever de nenhum dos ficantes. Mesmo desprovido de legitimação social, por não ter fronteiras bem demarcadas, os resultados benéficos do ficar superam os aspectos negativos, já que ficar possibilita que as pessoas avaliem um maior número de parceiros do que se tivesse que namorá-los. A chance de se avaliar um ou mais parceiros por dia e investir no conhecimento mais profundo de parceiros considerados interessantes. Segundo o mesmo professor, a maior reclamação de jovens quanto ficar é a superficialidade dos relacionamentos que caracterizam essa prática. Ficar implica, na maioria das vezes, uma grande intimidade sexual, a qual não corresponde uma maior intimidade emocional, alerta o professor Caramachi. Embora as pessoas tenham necessidade de serem ouvidas e de construírem relacionamentos marcados pela afetividade, dificilmente há predisposição para ouvir e aceitar o outro, situação gerada pelo individualismo e pela competitividade cotidianos. Afinal, ficar não é uma mudança comportamental isolada, e sim o reflexo de uma sociedade composta por pessoas mais centradas em si mesmas, situação bem ilustrada pelo volume elevado das músicas nas pistas de danças atuais, nas quais cada um dança sozinho e onde só se pode conversar aos berros, aos gritos. O hábito de ficar preocupa os pais, que sentem que seus filhos estão expostos a doenças sexualmente transmissíveis com mais facilidade e até mesmo a gravidez precoce. Há um descompasso entre o aumento da liberdade e da responsabilidade, afirma o professor. O jovem sabe o que deve fazer para se prevenir, sabe muito bem o que deve fazer para isto, mas nem sempre estão preparados para conduzir essas metas, essas medidas preventivas em situações sociais comuns da sua própria vida. Quanto às diferentes maneiras de lidar com o ficar entre os sexos masculino e feminino, uma pesquisa revelou que não há grandes diferenças entre quais comportamentos homens e mulheres consideram típicos do ficar, da fase intermediária ao namoro, por exemplo. A pesquisa ressalta ainda que as mulheres consideram o companheirismo como característico da fase intermediária entre ficar e o namoro, enquanto que os homens consideram-no como peculiar ao namoro em si. Já a visita familiar e o ciúme são característicos da fase intermediária para os homens, mas do namoro para as mulheres. Agora, pensando aqui com os nossos botões, talvez o problema não seja o ficar ou o namorar, mas o grau de maturidade com o qual namorados ou ficantes se relacionam. Há tantos casais que namoraram por tanto tempo e nem por isso se casaram, e se o fizeram, nem sempre foram felizes. O ficar parece, sobretudo para os mais velhos, uma brincadeira que pode machucar, pois quer queira, quer não queiram, os ficantes não poderão evitar o envolvimento sentimental. E quando se mexe com o sentimento, impactos e consequências emocionais negativas podem com certeza ocorrer. Portanto, ao invés de nós adultos nos preocuparmos com os novos hábitos de relacionamentos dos jovens, talvez seja melhor nos preocuparmos com a educação do caráter, com a construção do pensamento crítico e com o ensinamento do respeito como fundamental valor humano, como principais norteadores dos relacionamentos sociais. E para que você se inspire mais ainda sobre esse tema, o nosso programa leva até você um pequeno videoclipe com a música de fundo do Zé Cabaleiro, uma homenagem que um casal fez de um para o outro.
Você vai comigo aonde eu for. Você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem. Fica bem, mas fica só comigo. Você vai comigo aonde eu for. Você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem. Fica bem, mas fica só comigo. Quando o sol se vai, a lua amarela fica colada no céu cheio de estrela. Se essa lua fosse minha, ninguém chegava perto dela, a não ser eu e você. Eu pagava pra ver nós dois no cavalo de Ogum, nós juntos parecendo na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. Você vai comigo aonde eu for. Você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem. Fica bem, mas fica só comigo. Você vai comigo aonde eu for. Você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem. Fica bem, mas fica só comigo. Quando o sol se vai, a lua amarela fica colada no céu cheio de estrela. Se essa lua fosse minha, ninguém chegava perto dela, a não ser eu e você. Eu pagava pra ver nós dois no cavalo de Ogum, nós juntos parecendo na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. Na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. Na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. Em casa, brasa da boca de um dragão. Na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. E para que você não só se inspire, mas entenda mais essa problemática do ficar ou namorar, a gente recomenda a você a leitura do livro Ficar ou Namorar, do Leonardo Antunes. E o Seu Inspirar de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Fique com Deus.